Isaías 12. Vai lá, Isaías 1 a 6. Isaías de 1 a 6. Grupo de oração. Corações renovados. Quantos anos? 15 anos. Olha só, hein? Quando uma pessoa faz 15 anos, essa pessoa está preparada para a vida, né? Está vivendo agora uma nova etapa da vida. Vamos lá. O tema, que tema maravilhoso, meu irmão, minha irmã. Eis o Deus que me salva. Vamos lá. Eis o Deus que me salva. Eu confio e nada temo. Ah, meu filho. E dirás naquele tempo: eu vos rendo graças, Senhor, porque irritastes, vossa cólera se aplacou e vós me consolastes. Eis o Deus que me salva. Tenho confiança e nada temo, porque minha força é meu canto. E o Senhor é Ele que é o meu Salvador. Vós tirareis com alegria água das fontes da salvação. E direis naquele tempo: louvai o Senhor, invocai-o o seu nome. Fazei que suas obras sejam conhecidas entre os povos. Proclamai que seu nome é sublime. Qual é o seu nome? Eudes. Proclamai que o nome do Eudes. Qual é o seu nome? Diga comigo, proclamai. Diga o seu nome. É sublime. Cantai ao Senhor, porque Ele fez maravilhas, e que isto seja conhecido por toda a terra. Exultai de gozo e alegria, habitantes de Sião, porque é grande no meio de vós o Santo de Israel. Palavra do Senhor. Essa oração, esse cântico, é um cântico de libertação. Se você quiser uma libertação, reza. Eu lembro aqui do Monsenhor Jonas Abib, fundador da Canção Nova, da Luzia Santiago, que eles têm uma oração, essa oração: eis o Deus que me salva. Tenho confiança, nada temo. Enquanto rezava, cheguei aqui e fui no Santíssimo e comecei a me vir o nome desse grupo de oração: Corações Renovados. Nesses 15 anos, quantos corações foram renovados? O seu é um deles? O seu é um deles? Sim ou não? Quantos? Sim, 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 né? Quantos corações foram renovados? Quantas pessoas passaram nesses 15 anos? Um dia desse eu fui num grupo que estava fazendo 35 pregar. Esse é 15. Está saindo da adolescência. É debutante que fala quando a pessoa Eis o Deus que me salva. Corações renovados. Diz lá a palavra de Deus. Isaías também, 35. Fortificai as mãos desfalecidas, robustecei os joelhos vacilantes, dizei àqueles que têm o coração perturbado: tomai ânimo, não temais, eis o vosso Deus. Irmãos, irmãs, olha essa oração, esse cântico.
eu vos rendo graças, Senhor. Render graças, irmãos, irmãs, significa expressar gratidão. Render graças quer dizer sinceridade, louvor, reconhecimento a Deus pelos benefícios. Este grupo de oração hoje rende graças pelos seus 15 anos, por todas as pessoas que passaram neste grupo de oração. Render graças é bênção pela sua bondade, independente da circunstância. Versículo 2: eis o Deus que me salva. Tenho confiança. Nada temo, porque minha força e meu canto é o Senhor. É Ele, e Ele foi o meu Salvador. Às vezes, irmãos, às vezes, irmãs, as pessoas veem você passando por alguma situação difícil e perguntam assim: como que você consegue força para viver essa história? Aonde você arruma tanta força? Porque às vezes a gente olha para você e vê que você está passando por um problema, por alguma dificuldade, e você está sempre, e você responde para essa pessoa, Isaías 12:2, que diz: porque a minha força é o Senhor. Amém. Porque a sua força, meu irmão, porque a sua força é o Senhor. E esse texto de Isaías 12, ele foi escrito num momento difícil. Essa profecia aconteceu em um momento complicado na vida de Israel. Às vezes, meus irmãos, minhas irmãs, você está vivendo uma situação difícil, a sua força é o Senhor. Nada temos. Eis o Deus que me salva. Essa palavra, eis o Deus que me salva, enfatiza a confiança inabalável em Deus em meio às tribulações. Como eu disse, Israel estava acontecendo um tempo complicado. E quanto de nós, às vezes, meus irmãos, hoje também podemos talvez viver esse tempo complicado. E a palavra de hoje vem falar para mim, vem falar para você: eis o Deus que me salva. É um chamado, meus irmãos, minhas irmãs, em meio à tribulação, render graças, superar o medo, ter força no Senhor, beber das fontes da salvação com alegria. Achei interessante um dia desse. Já falei aqui que eu participo da pastoral carcerária. E nesse dia tinha 3 carismáticos lá no presídio. A Linéia, já veio aqui, a Renata, Renatinha e eu. E aí nós falamos com os agentes: nessa parte lá de trás tem alguém? Aí o agente falou assim: tem uns gatos pingados lá, tipo assim, pouca gente, né? Aí nós fomos lá. E na hora que nós estávamos em uma cela, eu olhei para o rapaz, me veio o sentimento de morte, de querer se matar. Estava sozinho lá. Nós não somos juízes, né? Nós não julgamos. Quem julga é Deus. E lá tem uma faixa amarela que a gente não pode ir até lá. E nós pedimos para que ele se ajoelhasse. Estava sozinho lá. E naquele sentimento lá da Linéia, do Eudes e da Renata, veio suicídio. Pedi que ele se ajoelhasse, que abrisse as mãos, e começamos a pedir o batismo no Espírito dele.
pedir o Espírito Santo de Deus que podia ir lá dentro daquele prisão. Irmãos, irmãs, na segunda-feira esse rapaz já estava em casa. Na segunda-feira esse rapaz já estava em casa. Então é o Deus que nos salva, meu irmão, minha irmã, é o Deus que revela. Hoje eu dizia para algumas amigas, nós temos que pedir o Espírito Santo de Deus. Nós temos que pedir o discernimento dos Espíritos. Eu não sei se é da época de vocês, mas tinha um desenho chamado Thundercast. É da época de vocês também? É? E ele dizia assim: eu quero uma visão além do alcance. Às vezes você bate o olho numa pessoa. Alguém já ouviu isso? A visão além do alcance? Já assistiram? Às vezes você vê uma pessoa e o Espírito Santo mostra além do alcance daquela pessoa. Aquilo que muitas pessoas... Fica interessante. Esse rapaz, desculpa tocar no assunto, esse rapaz que estava arrumando uma confusão na Canção Nova. Está arrumando, está fofocando. Há 5 anos atrás, eu liguei para a Canção Nova, fiz uma denúncia para ele. E eu falei, meu Deus do céu, naquela época eu falei para algumas pessoas, você está ficando doido, você não podia fazer isso. Hoje o cara que quer dizer o seguinte, que usa do ministério da Canção Nova para crescer como pregador, porque tem muitos que já saíram. Se eu citar o nome de alguns aqui, vocês não vão gostar. Que usa do ministério da Canção Nova para crescer como cantor, para crescer como pregador. Mas aí é aquele negócio, é olhar além do alcance. É olhar, irmãos, irmãs, fora do alcance humano. Deus mostra, e Ele mostra só para o Eudes? Não. Então, o ponto principal dessa palavra, dessa pregação é confiança. A frase central é um convite a confiar que Deus é o Salvador, afastando o medo, afastando o desânimo. Segundo ponto, força na tribulação. Mesmo em tempos de crise, Deus é a sua força, Deus é o seu canto. Está vivendo uma crise? Está vivendo uma provação? Tá? Viveu? Família? Força! Mesmo em tempo de crise, Deus é a força, o canto, garantindo que o cristão não é um derrotado. Irmãos, irmãs, você não é um derrotado. O sofrimento está sempre presente na nossa caminhada. Eu amo muito essa palavra, Romanos capítulo 8, 28. Tudo concorre para o bem dos que amam a Deus. Vamos lá? Tudo concorre para o bem. Irmãos, quando você luta contra a tribulação, você não desanimará e nem se afastará de Deus. Amém? Alegra-te na salvação. 5 pilares para a salvação: a Eucaristia, a Santa Missa, a adoração ao Santíssimo, a comunhão eucarística, considerada ápice da nossa fé. Segundo pilar da salvação, a palavra de Deus, a Bíblia. Terceira, a oração
com o coração. Hoje, quantos irmãos e irmãs estão rezando com o Frei Gilson e com as irmãs Kelly? Quantas são as pessoas que estão rezando o rosário? Outro ápice é, quarto, o jejum, a penitência, principalmente o jejum que o Papa Leão pediu esse ano, das palavras agressivas, que é o que é mais difícil. Às vezes você consegue ficar sem comer o dia todo, mas às vezes eu não consigo ficar 10 minutos sem olhar para o outro e criticar e se julgar. Estou certo ou estou errado? Quinto, confissão mensal, ação de graças, render graças ao Senhor. Confissão, irmãos e irmãs. E a outra palavra, que está nessa palavra também, de Isaías capítulo 12, de 1 a 6, ação de graças. Temor de Deus, eis o Deus que me salva, tenho confiança, nada temo. O dom do temor de Deus não se trata de ter medo de Deus. O medo, irmãos e irmãs, ele não vem de Deus. O medo não vem de Deus e deve ser combatido com fé, oração e ação, não paralisando a vida. Hoje foi muito falado nesta palavra que nós acabamos de meditar, do medo. O medo, irmãos e irmãs, nos paralisa, implode, perturba a alma. Por isso é importante enfrentá-lo. Você sabia que tem muita gente que agenda sofrimento? Sabia disso? Como eu disse? Quando aparece um problema, você vai falar assim: não vai dar certo. Já aconteceu isso com vocês? Sim? Você nem enfrentou o problema, você nem enfrentou a dificuldade e já está falando que não vai dar certo? Eu vou fazer esse bolo, mas eu tenho certeza que vai ficar ruim. E vai ficar ruim mesmo, porque você está proclamando isso. Cadê a palavra? Cadê o tema? Eis o Deus que me salva. Vamos lá? Eis o Deus que me salva. Tenho confiança, nada temo. Irmãos, irmãs, o medo da desgraça é pior do que a desgraça. Sabia disso? Um santo disse? Tipo assim, o medo do problema é pior do que o problema. O medo de sofrer é pior do que o sofrimento. É natural ter medo. É algo humano, mas devemos enfrentá-lo para que ele não paralise a nossa vida. Eu moro lá no bairro Santa Terezinha e tem um pasto lá perto de casa, nos coitinhos ali, né? E quando os meus meninos eram pequenos, 3, eu estava lá em cima, brincando com os 3. O Marvin, a Gabriela e o Gabriel. Aí a Gabriela, imagina, a única menina lá naquele meio, falou assim: pai, os meninos estão me chamando de medrosa, porque eu estou com medo do boi. Eu falei assim: minha filha, é bom você ter medo do boi. Irmãos, irmãs, em determinada situação, é bom você sentir medo do boi. Amém? Diga para o irmão que está ao seu lado: às vezes é bom você ter medo do boi, porque se você for encarar o boi vai te pegar. Em determinada situação é preciso ter medo.
Eis o Deus que me salva. É natural ter medo, é algo humano, mas devemos enfrentá-lo para que ele não paralise a nossa vida. A maioria das coisas que tememos acontecer conosco acabam acontecendo. Esse medo antecipa e nos faz sofrer muito. Você já observou, quando você tem medo de uma coisa, aquilo acaba acontecendo? Então, a maioria das coisas que tememos acontecer conosco, acaba acontecendo, e esse medo antecipado, meu irmão, minha irmã, nos faz sofrer. Nos faz sofrer. Olha a palavra, pega novamente a palavra, vamos rezar em cima dessa palavra que veio. Eis o Deus que me salva. Tenho confiança, nada temo. Vai ficando de pé, irmãos, irmãs. Qual é a dificuldade que você está enfrentando hoje? Qual é o problema que você está enfrentando? O nosso Deus, irmãos e irmãs, é um Deus poderoso. A palavra de Deus diz assim: o que nos pode, Romanos capítulo 8, o que nos pode fazer o homem, se Deus está conosco? Amém? O que nos pode fazer o homem, se Deus está comigo? Se o Senhor é o meu amparo, se Deus está comigo, eu rendo graças, Senhor. Eis o nosso Deus que me salva. Tenho confiança e nada temo, porque minha força e meu canto é o Senhor. Ele foi o meu Salvador. Olha só esse Deus: vós tirareis com alegria águas das fontes de salvação. A gente louvar a Deus quando as coisas estão bem é maravilhoso. É maravilhoso. Nós temos que pegar a vida de Jó. Num dia só, numa tempestade só, ele perdeu tudo de uma vez. A sua herança, os seus filhos. E ele disse ao Senhor, ele louvou o Senhor. O Senhor deu, o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Paulo e Silas, em Atos 16, estavam presos. Começaram a louvar ao Senhor. Os outros presos falaram assim: gente, que esses caras estão ficando doidos? Louvar a Deus. O louvor, ele abre as algemas, ele cura as algemas. Irmãos, a gente ouve as pessoas nos atendimentos. Um dia desse, um pai chegou para mim e falou assim: eu disse, meu filho está lá detido. E meu filho falou comigo assim: pai, me tira daqui. Falando pelo telefone, né? Ele estava lá no CDP preso, o pai do lado de cá: meu filho, o que eu vou fazer, meu filho? Não é uma escola onde eu posso te levar para casa na hora do recreio. Também fui com uma mãe no CDP. E no momento em que ela saiu da visita do filho, aquela mulher chorando, as lágrimas. Uma vez, a mãe daquele traficante que foi um dos primeiros a ser preso nas prisões.
eu esqueci o nome dele agora, chegou para ele e falou assim: a senhora tem coragem de vir visitar os presos aqui? Está cheio de bandido. Beira-Mar, Fernandinho Beira-Mar, um homem super inteligente, mas usou a inteligência para um lado errado. E ele disse para as pessoas que falaram para essa senhora, disse para quem estava julgando: não vou visitar um bandido, eu vou visitar o meu filho. O mundo, meus irmãos, minhas irmãs, como diz aquela música, o mundo te faz chorar, mas Deus te faz sorrir. Amém.